Você já parou para pensar se todo pecado realmente tem perdão ou se existem limites que, quando ultrapassados conscientemente, não têm volta? A maioria das pessoas cresce ouvindo que Deus perdoa tudo. Isso é verdade até certo ponto, porque a própria Bíblia alerta sobre pecados tão graves que colocam o ser humano em ruptura direta com a graça, não por falta de amor de Deus, mas por uma decisão deliberada do próprio coração. E aqui vai um dado espiritual que deveria te fazer tremer. Jesus falou mais sobre juízo e arrependimento do que sobre prosperidade ou conforto. Este vídeo não é para te condenar, é um alerta bíblico claro e responsável para que você não brinque com aquilo que é eterno. Se em algum momento este conteúdo fizer sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva. Pode parecer simples, mas isso ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que talvez estejam no limite espiritual sem perceber. Agora respire fundo. E vamos para o primeiro tópico, o pecado que a própria Bíblia diz que não tem perdão. Existe um erro muito comum hoje, acreditar que arrependimento automático não é necessário, como se bastasse dizer: Deus conhece meu coração, para que tudo estivesse resolvido. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Desde o Antigo Testamento até os ensinamentos de Jesus, existe um princípio claro: perdão sempre esteve ligado a arrependimento genuíno. O problema começa quando a pessoa conhece a verdade, entende o que é certo, reconhece o erro e ainda assim escolhe permanecer nele. Esse é o ponto onde o pecado deixa de ser ignorância e passa a ser rebeldia consciente. A Escritura mostra que Deus é longânimo, paciente e misericordioso, mas também deixa claro que ele não força ninguém a se arrepender. Em outras palavras, o perdão existe, mas não é imposto e a quem rejeita a própria verdade. Esse é o conceito central do chamado pecado sem volta. Não porque Deus fechou a porta, mas porque a pessoa decidiu não querer mais passar por ela. E aqui entra algo extremamente sério que muitos ignoram. O maior perigo espiritual não é cair em pecado, é perder a sensibilidade ao pecado. Quando alguém começa a justificar o erro, relativizar a verdade e silenciar a consciência, algo perigoso acontece por dentro. O coração começa a se fechar, não de uma vez, mas aos poucos, como uma porta que vai sendo empurrada dia após dia, até travar. E é exatamente isso que prepara o terreno para os pecados que a Bíblia trata como irreversíveis, não por falta de poder divino, mas por resistência humana total. Blasfemar contra o Espírito Santo, quando o coração se fecha para sempre. Esse é, sem dúvida, o pecado que mais gera medo, confusão e interpretações erradas dentro do cristianismo. Muitas pessoas vivem angustiadas, pensando: será que eu já cometi esse pecado e não tem mais volta para mim? E aqui eu preciso ser muito responsável e bíblico com você. Jesus disse claramente que todo pecado e blasfêmia seriam perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que isso realmente significa? Primeiro vamos tirar um peso desnecessário das suas costas. Blasfemar contra o Espírito Santo não é ter dúvidas em algum momento da fé, cair repetidas vezes no mesmo pecado, lutar contra fraquezas pessoais, se arrepender depois de errar, ter pensamentos ruins involuntários. Se você se preocupa com isso, isso já é um sinal de que seu coração ainda não se fechou. Agora vamos ao que a Bíblia realmente aponta. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir deliberadamente ao mal aquilo que você sabe que vem de Deus. É ver a ação clara do Espírito, reconhecer a verdade e ainda assim rejeitá-la conscientemente. Nos evangelhos, Jesus diz isso aos fariseus. Eles viram milagres, ouviram a verdade, testemunharam o agir de Deus e mesmo assim afirmaram que aquilo vinha de Satanás. Ou seja, não foi ignorância, não foi dúvida, não foi fraqueza, foi rejeição consciente e contínua da verdade. Do ponto de vista espiritual, aqui eu falo como alguém que estuda o comportamento humano e espiritual há anos. Isso é gravíssimo porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, leva ao arrependimento, produz transformação interior. Quando a pessoa rejeita o Espírito de forma definitiva, ela rejeita o único meio pelo qual poderia se arrepender. Não é que Deus não quer perdoar, é a pessoa que não quer mais se render. É como desligar o alarme de incêndio e continuar dormindo enquanto a casa pega fogo. E o mais assustador é que isso não acontece de uma vez. Acontece com frases aparentemente inofensivas como: isso não é tão grave assim. Todo mundo faz. Deus entende. Até que um dia o coração para de reagir. Aqui entra um alerta muito sério para quem vive de aparência religiosa. Conhecimento bíblico sem submissão espiritual endurece, não salva. Eu preciso te dizer algo com clareza e amor. Quanto mais luz uma pessoa recebe, maior é a responsabilidade.
conhecer a verdade e rejeitá-la conscientemente. Existe algo que a Bíblia trata com extrema seriedade, quando uma pessoa conhece a verdade e escolhe rejeitá-la. Aqui já não estamos falando de alguém que nunca ouviu falar de Deus, nem de alguém que está começando na fé, nem de quem erra por imaturidade. Estamos falando de quem ouviu, entendeu, discerniu e mesmo assim decidiu resistir. Esse é o pecado que a Escritura associa à apostasia deliberada. Em termos simples e diretos, é brincar com a fé sabendo exatamente o que está fazendo. É viver uma espiritualidade de aparência, frequentar ambientes cristãos, conhecer versículos, saber o discurso correto, mas na prática escolher viver o oposto daquilo que já se sabe que já se sabe ser verdade. Do ponto de vista humano, isso aparece apenas incoerência. Do ponto de vista bíblico, é algo muito mais grave, porque quanto mais verdade alguém recebe, menos desculpa espiritual ela tem. A Bíblia deixa claro que rejeitar conscientemente a verdade não endurece apenas o comportamento, endurece a consciência. E aqui está um ponto que muitos ignoram. O perigo não está apenas em negar a fé com palavras, mas em negá-la com escolhas repetidas. A pessoa continua dizendo que acredita, mas vive como se Deus não tivesse autoridade alguma sobre sua vida. E isso cria um efeito devastador ao longo prazo. A fé deixa de confrontar e passa apenas a acompanhar. Quando isso acontece, o erro já não causa dor, já não gera conflito interno, já não provoca arrependimento. E esse é um dos sinais mais claros de que algo muito sério está acontecendo por dentro. Como Ninguém chega a esse ponto do dia para a noite. Isso acontece aos poucos. Pequenas concessões, pequenas justificativas, pequenos silêncios da consciência, até que a verdade que antes incomodava se torne irrelevante. E quando a verdade perde a relevância, o coração começa a se fechar de forma perigosa. E é por isso que a Bíblia alerta tanto. Não endureça o coração depois de ouvir a voz de Deus, porque existe um próximo passo ainda mais silencioso e ainda mais comum do que muitos imaginam. Endurecer o coração até perder a sensibilidade espiritual. Esse talvez seja o pecado mais silencioso de todos, e exatamente por isso um dos mais perigosos. O endurecimento do coração não acontece de forma brusca. Ninguém acorda um dia completamente insensível espiritualmente. Isso é um processo lento, progressivo, quase imperceptível. No começo a pessoa ainda sente incômodo, ainda sente peso, ainda percebe que algo está errado, mas em vez de corrigir o caminho, ela escolhe se acostumar. E aqui está o ponto-chave. O coração não endurece porque Deus se afasta primeiro, mas porque a pessoa vai ignorando repetidamente os alertas. Cada vez que a consciência fala e é silenciada, algo dentro vai se fechando um pouco mais. Como profissional e aquilo que é normalizado para de incomodar. Espiritualmente, isso é devastador. A pessoa continua vivendo, trabalhando, se relacionando, mas perde algo essencial, a sensibilidade espirituais. Sinais práticos desse endurecimento começam a aparecer. O erro já não gera arrependimento, a palavra já não confronta, a oração se torna mecânica, o pecado vira hábito, a graça vira desculpa. E talvez o sinal mais preocupante de todos, a pessoa para de sentir necessidade de mudança e ainda pode dizer que acredita em Deus, ainda pode frequentar ambientes religiosos, mas internamente algo morreu. Não há mais fome espiritual, não há mais temor, não há mais urgência. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. O coração endurecido raramente percebe que está endurecido. Por isso, a Bíblia insiste tanto em alertar. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureças o vosso coração, porque chega um ponto em que a pessoa ouve e entende, mas não reage. E quando não há reação, não há transformação. Esse estado é extremamente perigoso porque prepara o terreno para a pergunta final, a mais delicada e a mais séria de todas. Ainda há esperança? Como saber se alguém já passou do limite? Ainda há esperança? Como saber se alguém ainda passou? Saber se alguém passou do limite. Essa é a pergunta mais importante de todo o vídeo, e eu quero responder com verdade, mas também com responsabilidade. Muita gente vive com medo achando que já passou do limite. Outros vivem tranquilos demais quando deveriam estar alarmados. Então vamos ser claros, a Bíblia mostra que o maior sinal de que ainda há esperança é o arrependimento. Se você sente incômodo ao errar, sente peso na consciência, sente vontade de mudar, sente temor ao ouvir a verdade, isso não é sinal de condenação. Isso é sinal de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em você.
O perigo real não é quem cai e se arrepende, o perigo é quem cai, se acostuma e ainda justifica. Passar do limite não é cometer um pecado específico em um momento isolado, é viver em rejeição contínua à verdade, sem arrependimento, sem confronto interno, sem desejo de mudança. Em termos simples, enquanto existe arrependimento, existe caminho de volta. Mas aqui vai um alerta que precisa ser dito com muita seriedade. Ninguém deve usar isso como desculpa para adiar decisões, porque o endurecimento não avisa quando começa, e muito menos quando termina. A pergunta correta não é: será que eu já passei do limite? A pergunta correta é: o que Deus já me mostrou que eu ainda estou ignorando? A Bíblia nunca foi escrita para gerar desespero, mas também nunca foi escrita para gerar falsa segurança. Ela nos chama para uma decisão real, hoje, enquanto o coração ainda responde.